Então, na continuidade, trocamos de livro a cada vez. A ideia é que todas as pessoas que vão ver que, eu estou lendo outro livro, mas o que se aprende hoje aparece em outro livro também. Então, vamos tirando dúvidas. E cada trecho tem uma instrução em específico e a gente vai aprendendo a ler devagar, sem pressa. Que pressa é essa? De acabar o livro? Não precisa. Não está valendo ponto se a gente lê depressa. Agora nós vamos partir para o livro número 3 da coleção A Vida Além do Véu. Também tem no site, também tem impresso. No capítulo 8, tem um trecho que o próprio médium interrompe o trabalho de receber as mensagens e ele fala: posso tirar uma dúvida? Eu achei tão bonito da parte dele, porque ele não quis seguir adiante. Me explica isso, porque ele era padre também. Então, tem uma coisa que ele fala assim, eu vou ler o trecho em que ele pede, me ajuda a entender isso. Há uma coisa de que não estou completamente esclarecido. Nosso Senhor, Jesus, falava de pequenas crianças de quem é o reino. O que vocês disseram parece implicar em dizer que, conforme a gente cresce, nós vamos nos tornando menos do reino, é isso? No sentido de infância? Sem dúvida, isso parece concordar com a nossa experiência, claro, eu vou ficando longe da minha infância. Mas isso espiritualmente significaria que a gente progrediu para trás, como numa espécie de desenvolvimento inverso? E ainda, se o nosso progresso está somente no primeiro estágio da jornada e é continuado nas esferas, o padrão infantil de comportamento parece ser bem anômalo. Não se pode explicar para mim esta minha dúvida? E aí, aqui vem a explicação. Ele começa explicando: a criança nasce no mundo dotada de certas qualidades e poderes. O bebê tem aquela quantia de qualidades e poderes. Mas estas qualidades e poderes na infância continuam ali ainda não desenvolvidas, inativas mesmo. Estão lá, dormentes. À medida que a mente amplia na capacidade, ela começa a ficar competente para se impor, a mente vai se impor nos poderes, um após o outro, e começar a usar a lógica, usar o meu poder de arte. Todo grandioso pianista começou buscando as teclas e o som. E assim fazendo, o homem está continuamente ampliando sua esfera de ação, ao entrar em contato com novas forças que vêm sendo impostas pelo ambiente. Enquanto tal ambiente, um após o outro, vai, ou seja, infância, escola, vida adolescente, tudo isso aumenta a sua circunferência mental e também entra em contato com as esferas onde estão aquelas forças residindo. As forças de que eu falo são as forças criativas. Gente, não deixem de ler essas duas coleções, porque A Vida Além do Véu e A Vida nos Mundos Invisíveis descreve o uso no mundo espiritual da força criadora pelo uso da mente. Deixo assim e continuo. Forças criativas, unificadoras, espiritualizadoras, que apreendem o conhecimento de Deus. Eu vou alcançando o que é Deus através do meu conhecimento cada vez maior.
quando eu li um dia na vida que existem os engenheiros cósmicos, os biólogos cósmicos, que engendram os bichos que a gente hoje vê, as plantas, e eu no Google acho uma coisica pequenininha, maravilhosa, um besourinho azul. Eu olho para aquilo e falo com o engenheiro que fez, que coisa linda você fez. Um besourinho deste tamanho, com essa riqueza de detalhes, que cor linda! Eu estou assim, exercitando, não é só isto, mas eu estou dando um exemplo de encontrar Deus em tudo, porque em tudo Ele está. Então, estou entrando num ambiente cada vez maior de desenvolvimento como ser espiritual, mas depende da maneira pela qual emprega-se esta forma de poder mais amplo. Depende do que você vai fazer com este poder mais amplo. Considera-se a criança do reino até onde ela não oponha a vontade contra a vontade do pai. Porque a criancinha, ela vem com tudo para um abraço com o pai, com a mãe, aquela confiança total, uma alegria quando eu revejo, quando eu ganho alguma coisa, quando me ensinam alguma coisa. Isto é uma criança do reino, porque ela não está opondo sua vontade à vontade do pai. Só para dar uma explicação, mas como quem é contra a vontade do pai? Você conhece alguém adolescente? Vamos continuar. O homem, ao permitir que isto seja mantido em sua mente, eu continuo dando toda a confiança ao meu pai com letra maiúscula. Confio em Deus. Nossa, eu estou atravessando a vida, tá tendo problemas, mas eu confio em Deus. E na escola me xingaram, fui humilhada, mas Deus sabe que eu não tenho nenhuma dessas causas que me impuseram essas. Então, se um espírito permite que isso se mantenha na mente e que o coração seja infantil, não ver maldade, só desejar o bem, não quer dizer que ele não cresceu em capacidade para se tornar adulto. O coração continua sendo sem maldade. Ah, mas aí a maldade vai. Sim, eu vou vendo que tem maldade fora, mas não vou fazer igual. Aí a conclusão desta frase: seus poderes crescentes serão usados em consonância com aquele grande propósito de Deus na evolução da raça dos homens e de outras raças que são da grande família do Criador. Resumindo, continue aquela criança que morou pelo menos dentro de você. Não perca, vai sendo prudente, vai sendo cada vez mais competente, vai sendo cada vez mais maduro, com conselhos cada vez mais sábios, mas por dentro, uma criança. Mas, se ele crescendo em idade e em poderes, falhar ao usar estes poderes durante o caminho, naquela qualidade de obediência confiante que é tão marcante na criança, será então considerado desviado da mente do Criador. E isto vai resultar num atrito e vai ser um obstáculo nas rodas da carruagem da evolução. E ele vai começar a se atrasar. Ah, nossa, vai voltar para trás? Não sei. O que vai fazer da vida? Ele é livre. Mas é um atraso, vai ficando para trás, até que chegue mais e mais perto.
das terras fora do reino espiritual mais elevado, e menos harmonizado com aquelas companhias conforme for se aproximando da linha da fronteira. Sim, há uma fronteira entre os planos mais elevados e os planos que vão ficando cada vez mais sem graça, conforme vocês já leram, vocês já sabem. Esta é uma das grandiosas características de quem apressa sua estrada. Aqueles que não perdem nada da sua confiança, semelhante à de uma criança, ao seu pai, e a gente, ao ficar adulto, confia em Deus de fato, e nesta confiança acrescenta outras virtudes em sua totalidade, conforme vai caminhando ao longo da estrada da vida, não fará seu progresso inversamente. Pelo contrário, mais e mais se torna uma criança do reino de Deus, que é a criança que corre para o abraço e recebe o abraço. Jesus de Nazaré era assim, pois sendo filho do seu pai, bem nesse sentido de criança. Assim, para aquele pai, o seu coração sempre se inclinou em perfeita união. Isso está nos livros de registros da vida dele, e que você pode ler bem claramente nas atitudes. Vamos ver, na Bíblia está. Quando ele era um menino e se perdeu, cadê Jesus? Onde está a Mãe Maria procurando? E disseram, ele está lá no templo. E continuando aqui, eram os problemas de seu pai que preenchiam sua mente, que o preocupavam. Ele foi discutir onde havia erro, porque ele veio um espírito completamente consciente do tamanho que tem. E ele, sabendo que aqueles rabinos faziam coisas por interesse, ele foi lá bater boca. Era a casa do pai que clamava sua proteção das paixões mundanas dos homens egoístas. Em outra fase da vida de Jesus no Getsêmani, quando ele ficou sozinho momentos antes de ser preso, ele buscou manter aquela união de propósitos com a vontade do Pai. Ele sabia, ele tinha 18 anos quando ele viu em evidência como seria seu desencarne. Uma visão do Cristo é um livro de Oswaldo Polidoro que descreve. E ele comenta que ele viu, e a partir daquele momento ele nunca mais deu risada gostosa aberta. Parece que a maturidade chegou de um repente, né? Então ele buscou manter aquela união de propósitos com a vontade do Pai. Se eu estou indo para isto, é porque o Senhor sabe e permite. Quando ele estava na cruz, ele se virou para ver a face do Pai. Que o miasma do mundo... Por que ele procurou lá para cima? Porque em volta tem aquele miasma escuro, aquelas emanações esquisitíssimas que são cinza, densas, treva mesmo. Esse miasma do mundo denso conseguiu obscurecer por um momento a visão dele, mas ele não falhou em entregar o seu coração à guarda de Deus. Nas suas mãos eu entrego minha alma, foram as últimas palavras. E quando ele saiu do seu corpo de carne, ele foi em direção ao caminho voltado ao Pai. Na Páscoa, ele também devia ainda seguir a estrela guia para o caminho celeste, como ele disse para Madalena, eu ainda vou ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ele nunca falou que ele era Deus. E a Madalena teria que falar isso para todos, porque ele estaria ali. Gravei, inclusive, um vídeo, 50 dias. Até o dia do Pentecostes, ele acabaria de fazer, ao final da sua missão,
ele ainda desencarnado se materializaria para fazer o resto da sua missão entre os dele. E quando o vidente de Patmos, já ele desencarnado, já ele retornado, apareceu para João Evangelista naquele templo. João Evangelista escreveu o Apocalipse e o cenário é um templo celestial. Aí ele anunciou que tinha provado que sua vontade era una com a vontade do Pai. E que, portanto, em suas mãos tinha sido dada a autoridade para atuar tanto nos céus quanto na terra, com plenitude de poderes. E quem não puder ver, aqueles que observam sua curta vida na terra e quem observa a sua pessoa, nesses trechos que a gente mencionou, assim como nós que agora falamos a você dele. Esse é o Espírito que está dando, se não me engano, é Zabdiel, que está dando esta explicação. Você não verá nele a criança imaculada. Mas agora, de coração puro, mesclado com a dignidade do poder e do homem evoluído, coroado com a majestade da mente divina. Sim, amigo, é somente aquele que chega ao grandioso lugar do reino do Pai que pode entender o reino da criança. Eu espero ter conseguido explicar. Só chega assim. Quem se mescla totalmente, o que eu quero, se o Senhor quer, eu também quero. Eu quero que o meu querer seja o seu, que a minha justiça, porque eu vou ter que julgar na minha, mas que a hora que eu fizer justiça, que seja a sua, que seja equiparada. Que a minha vontade seja a sua. Isto é ser uma criança imaculada. Amor total, confiança e alegria. Uma criança tem uma alegria tão pura que a gente ri junto, não é? Que a gente seja muito criança até o final da vida. Até o próximo trecho.